Não podemos pagar para ver, subestimar. O pessoal está divulgando aí aquele meme sobre o tema da flopada, né? Acho que isso não é um bom caminho para a gente refletir sobre o dia de hoje. Nós não podemos envergar a vara assim desse jeito. Num dia estamos falando de um perigo de golpe, no outro já estamos falando que flopou. Não é por aí o caminho. Temos que olhar com seriedade para quem se moveu, por onde se moveu e como se moveu no dia de hoje em defesa do governo. Sendo uma minoria social, que é o que eles representam nesse momento, a gente tem que ser consciente de que, 10, 15% da sociedade organizada e mobilizada faz muito barulho. O sentimento das pessoas que foram ao ato foi um sentimento de moral alta, né? De cabeça erguida. Nós estamos aqui na rua, nós não vamos sair das ruas e nós não vamos deixar ter golpe no Brasil. Então, as pessoas que foram ao ato saíram bastante moralizadas. A gente mostrou para as pessoas que é possível, sim, ir para as ruas e para enfrentar isso de forma ativa, né? A gente teve algumas dificuldades, né, nos nossos atos. Algumas lideranças que ou não convocaram ou disseram que era guerra entre torcidas, que era para não ir e tudo mais. Então, a gente teve, por exemplo, lamentavelmente, a posição do Freixo, que falou que dos dois lados tinham radicalismos, né, colocando uma comparação aí de igual, uma coisa bastante absurda, né? O PT esteve presente nos atos, mas, assim, faltou uma convocação do ex-presidente Lula e faltou ele próprio ir ao ato, né? Pelo menos no ato de São Paulo seria importante a presença dele, e com certeza isso iria aumentar ainda mais as pessoas que iriam para um ato, se sentindo mais seguras, inclusive, para ir para o ato. Houve vacilo aí de algumas direções, de algumas lideranças, né? Poderíamos ter um ato da esquerda e um ato de unidade, no caso, muito maior do que nós tivemos. Não acho que o que aconteceu hoje, em termos quantitativos, foi superior ao que nós fizemos entre maio e julho. E a gente precisa recuperar esse espírito de ação, porque não há como, depois do discurso de hoje, considerar viável uma armação política para a classe trabalhadora, para os setores populares, para a periferia, para aqueles que estão na oposição ao governo Bolsonaro hoje, que considere uma ideia de normalidade democrática para as eleições de 2022. O bolsonarismo não quer isso. A estratégia do bolsonarismo é se perpetuar no poder e criar condições para uma subversão do regime. É uma corrente neofascista que lidera um governo de extrema-direita. E quem controla o governo controla muito poder. E, em grande medida, está nas mãos de uma fração dissidente da burguesia o destino de Bolsonaro. E a burguesia brasileira, esta fração dissidente, tem que decidir se está disposta a pagar para ver aquilo que o Bolsonaro anunciou com todas as letras no discurso em Brasília e depois no discurso delirante na Avenida Paulista. Falou com todas as letras, só Deus me tira desta cadeira. Chamou um dos ministros do Supremo Tribunal Federal de canalha e ameaçou com o estado de sítio. Não que ele tenha a força suficiente para um golpe vitorioso, porque eu acho que não existe uma correlação de forças que permita com que ele consolide um golpe no Brasil, mas ele vai tentar. Ele vai tentar e nós não podemos arriscar. É preciso mudar a tática. É preciso mudar a tática porque ainda há tempo para o impeachment de Bolsonaro, mas só a unidade na ação vai permitir abrir esse caminho. Significa que é necessário que as brechas, as fissuras que hoje se expressam publicamente no interior da classe dominante, por exemplo, Dória defendendo abertamente o impeachment, chamando uma reunião de emergência do PSDB para decidir pelo impeachment, nós temos que impulsionar essas brechas e irmos para a unidade de ação com todos aqueles, inclusive a oposição liberal, inclusive representantes da classe dominante, que estejam pelo fora Bolsonaro e pelo impeachment. Nós precisamos unificar todos os segmentos que tenham, nesse momento, um apego aos princípios mínimos de democracia, onde a gente possa construir uma agenda comum que viabilize a possibilidade do impeachment, viabilize o fora Bolsonaro antes de 2022. Essa deve ser nossa estratégia. Uma unidade pontual, uma unidade de ação, uma unidade talvez num único ponto, que seja o impeachment do Bolsonaro. Não podemos responder a um presidente
fascista que faz um discurso anunciando que está pronto para a guerra, nós não podemos responder a isso dizendo que nós somos paz e amor. Nós precisamos inspirar no nosso povo, nos setores avançados da classe operária e da juventude, a esperança de que é possível derrotar o bolsonarismo. E é possível. É transformar uma maioria social em força militante. Eu acho que a gente ainda não conseguiu isso. A gente tem hoje a maioria da sociedade na oposição ao Bolsonaro. As pesquisas mostram isso, mas a gente ainda não conseguiu mover esta maioria para as ruas. Não tem Lula, paz e amor até 2022. Porque se for nesse ritmo, o Bolsonaro vai passar a perna. Então, assim, precisa de outro discurso, precisa de outra estratégia, precisa de uma estratégia mais ofensiva, né? O que derrota o fascismo é o povo organizado e mobilizado nas ruas.